Olá, hoje vamos conversar sobre o fenômeno do poder e o fenômeno da violência a partir do pensamento de Hannah Arendt. No livro Sobre a Violência, um pequeno ensaio publicado no final dos anos 60, logo após a rebelião estudantil de 68 na França, e que chegou também aos Estados Unidos, e no contexto de surgimento da apologia da violência como prática política pelos grupos de esquerda, Hannah Arendt escreveu então a sua clássica definição de poder, a sua clássica definição de vigor e também uma retomada do conceito de autoridade. Nesse caso, Arendt classifica o poder da seguinte maneira: o poder corresponde à habilidade humana não apenas para agir, mas para agir em concerto. O poder nunca é propriedade de um indivíduo. Pertence a um grupo e permanece em existência apenas na medida em que um grupo conserva-se unido. Quando dizemos que alguém está no poder, na realidade nos referimos ao fato de que ele foi empossado por um certo número de pessoas para agir em seu nome. A representação política republicana e democrática, ela é feita através da eleição, através do voto. Isso representa, nos dias atuais, a possibilidade de colocação no poder ou no exercício do poder algumas pessoas. É interessante porque o poder para Arendt não é apenas uma pessoa, mas o grupo que dá poder, que de certa maneira autoriza aquela pessoa. É interessante perceber como que nos dias atuais é muito comum candidatos pedirem voto, mas sem se preocupar se de fato representam o grupo ao qual ele está pedindo voto. Por outro lado, nós percebemos que candidatos que saem com a prerrogativa de defender os interesses de determinado grupo são muito bem sucedidos nas eleições. Arendt está explicando que o poder não é a marca de um sujeito apenas, ou que seria o carisma. Muito além do carisma, muito além do vigor individual, está o poder, que é a capacidade de um indivíduo, de um sujeito, galgar cargos políticos porque tem o apoio de um determinado grupo. Nesse sentido, nós podemos entender que a política se faz com o nós e jamais com o eu apenas. É o nós podemos. Nesse caso, esse nós podemos representa o ideal do que seria a definição de poder para Arendt. A capacidade de agir em concerto, a capacidade de agir em grupo, a capacidade de se organizar em movimentos sociais. O poder, ele é, então, naturalmente violento. Eu posso usar da violência para deter o poder, para manter o poder, para me organizar melhor dentro do poder que eu recebi no caso de eleições livres? Essa é uma questão das mais marcantes dos tempos atuais. Quando alguém é eleito por um determinado grupo de eleitores para representar os seus valores, as suas condutas ético-morais, e aquele grupo acaba sendo violentado pelo Estado comandado por quem foi eleito por aquele grupo. Ora, então como que fica a violência e o poder? É interessante perceber que para Arendt há uma confusão, especialmente no mundo contemporâneo, entre poder e violência. Porque muitas vezes nós percebemos o poder como uma relação de dominação, onde o mais forte domina o mais fraco, onde o mais forte tem mais poder, mais autoridade do que o mais fraco. E nesse caso, nós temos que lembrar que na tradição republicana, todo o poder pode ser tirado, porque o poder, no final das contas, pertence ao grupo, e não apenas ao indivíduo. Arendt continua:
Quando dizemos que alguém está no poder, na realidade nos referimos ao fato de que ele foi empossado por um certo número de pessoas para agir em seu nome. A partir do momento em que o grupo do qual se originara o poder desde o começo, potestas in populo, sem um povo ou grupo não há poder, desaparece seu poder, e o seu poder também esvanece. Em seu uso corrente, quando falamos de um homem poderoso ou de uma personalidade poderosa, já usamos a palavra poder metaforicamente. Aquilo a que nos referimos ser metáfora é o vigor. O que seria um homem poderoso? Aquele que tem mais seguranças ao seu lado, aquele que tem o exército, as forças armadas do seu lado, aquele que pode mandar a polícia acabar com a manifestação? Ora, nós sabemos então que aqui estamos diante de um dilema republicano. Quanto maior a violência, quanto maior o uso da violência, especialmente pelo homem poderoso, pelo chefe poderoso, menor o seu poder. Quanto maior a violência, menor o poder. Ninguém autoriza um sujeito eleito a violentar a sua população, a violentar o grupo que o elegeu, que o apoiou. É interessante perceber que o conceito de poder não é um conceito apenas abstrato. Nós percebemos que o poder ele é cotidiano. Nas pesquisas de opinião pública reveladas pelos institutos de pesquisa populares, nesses institutos o que se evidencia é a taxa de rejeição àquele político, aquele governador, aquela prefeita e por diante. A opinião pública é um dado estatístico que demonstra se há ou não poder. Por isso, quando a opinião pública está favorável a um governante, ele consegue implementar medidas de austeridade, medidas reformistas e medidas que muitas vezes podem prejudicar, inclusive, os seus próprios eleitores. Isso significa, no final das contas, que o poder é um fenômeno coletivo. O que seria, então, para Arendt o vigor? Ele é, inequivocamente, algo no singular, uma entidade individual. É a propriedade inerente a um objeto ou pessoa e pertence ao seu caráter. Muitas vezes nós confundimos o poder que é coletivo com o carisma ou vigor ou a vitalidade de um sujeito político ou de uma sujeita política. O que seria, então, nesse jogo de poder, que muitas vezes nós confundimos com vigor individual ou carisma, o que seria, então, o fenômeno da autoridade política? Ela diz: a autoridade, relacionando-se ao mais enganoso destes fenômenos e, portanto, sendo um termo do qual se abusa com frequência, pode ser investida em pessoas. Há algo como autoridade pessoal, por exemplo, na relação entre criança e seus pais, entre aluno e professor, ou pode ser investida em cargos como, por exemplo, no Senado romano, autoritas in senato, ou em postos hierárquicos da igreja. Um padre pode conceder a absolvição mesmo estando bêbado. Sua insígnia é o reconhecimento inquestionável por aqueles a quem se pede que obedeçam. Nem a coerção, nem a persuasão são necessárias. O fenômeno da autoridade não é um fenômeno de violação e de violência. Por isso que poder, autoridade, tem a ver exatamente com uma política mais humanizada. É por isso que, nesse caso, o conceito de violência apresentado por Arendt mostra como confundimos poder e autoridade e vigor. Vejamos o que ela diz. Violência distingue-se por seu caráter instrumental. Fenomenologicamente, ela está próxima do vigor, posto que os implementos da violência, como todas as outras ferramentas, são planejados e usados com o propósito de multiplicar o vigor natural, até que em seu último estágio de desenvolvimento possam substituí-la. A violência é quando o nosso corpo sofre alguma punição por ter estado no lugar errado
no momento errado. No final das contas, nós começamos a entender que se o poder é um fenômeno coletivo, a violência desfaz o acordo daquele grupo, fragiliza e muitas vezes quebra o próprio poder e fragiliza também a autoridade. A verdadeira autoridade não precisa de coerção, de violência. É por isso que é interessante perceber como no cotidiano isso funciona. Um pai que tem autoridade, uma mãe que tem autoridade, um responsável que tem autoridade, não necessita da violência, necessita do diálogo. A autoridade, então, está ligada ao argumento ou à figura pessoal diante de quem está sendo exigida que cumpra determinada atitude ou ação. A violência, ela mascara a perda do poder no mundo atual. Quanto mais violento o Estado, quanto mais violento o governo, menos poder ele tem. Podemos concluir que não há violação ou violência maior do que a manipulação através das fake news. O que eu estou querendo dizer com isso? Quando nós sofremos a violência de uma mentira que é passada como verdade, isso também tira, no final das contas, o poder de quem está veiculando. Porque nós sabemos que não há, ainda bem, a menor possibilidade de que uma fake news prevaleça durante anos e anos e anos. No jogo político é muito comum que a verdade ou a versão mais realista dos fatos chegue em algum momento, chegue em algum dia. E naquele momento em que nós descobrimos que quem nós apoiamos com o nosso poder, autorizando a exercer o poder, quando nós descobrimos que houve mentira, demagogia, falsidade e hipocrisia, há uma perda muito rápida do poder. Nesse sentido, nós percebemos que no mundo atual a política ela funciona exatamente dessa maneira. Eu posso manipular redes sociais, eu posso manipular através de vídeos a opinião pública. Mas quanto tempo isso vai durar? Quanto tempo isso vai permanecer como verdadeiro, como versão verdadeira dos fatos? É nesse sentido que a violência das fake news ela tem que ser combatida, porque ela é antirrepublicana, ela é antidemocrática e ela vicia o sistema eleitoral de representação do cidadão no poder, especialmente dentro do governo e especialmente dentro da configuração dos estados. Se essa violação, de certa maneira, essa violência da fake news manipula a minha atitude diante de A, B, C ou D, representa que no final das contas eu posso perder direitos e eu posso contaminar o Congresso Nacional, o Senado, a Câmara ou o próprio governo, a própria prefeitura, a Câmara Municipal, com pessoas que na verdade não me representam, mas que fizeram de conta que me representavam naquele momento. Inscreva-se no nosso canal, curta, compartilhe e até a próxima.